Preste atenção que eu vou falar com você agora a respeito de uma celebração católica que se parece muito com a Santa Missa. Nela acontecem as leituras, há um rito de louvor que se parece muito com a oração eucarística, há inclusive a distribuição da Eucaristia, mas não substitui a Santa Missa. Não pode ser comparada nem minimamente à Santa Missa, que é a celebração da palavra, que muitas pessoas nem sabem que existe. São tão parecidas uma da outra e as pessoas não têm conhecimento que acham que é a mesma coisa, mas não é. Então preste atenção, fique atento para você aprender as diferenças e não cometer este erro a partir de hoje. E a primeira coisa, a primeira diferença fundamental é que a Santa Missa é a atualização, é a presentificação do mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Em cada Santa Missa acontece o mesmo sacrifício de Jesus, dessa vez de forma incruenta, sem o derramamento de sangue. Então você já começa a deduzir. Cada Santa Missa tem o mesmo valor do sacrifício de Cristo na cruz, ou seja, um valor infinito. Aliás, se alguém te perguntar quem celebra, quem preside a Santa Missa, é Jesus. Você olha e vê o sacerdote, mas quem celebra é Jesus. Por isso que a igreja nos ensina que na celebração do sacramento, o sacerdote age in persona Christi Capitis, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça. Cada Santa Missa é o mesmo sacrifício de Cristo na cruz e tem os mesmos valores do sacrifício de Cristo na cruz. Já a celebração da palavra, não. A celebração da palavra é uma oração comunitária. Quem preside é a Assembleia. Você olha, tem alguém à frente, geralmente um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, ou o diácono, inclusive, que veste roupas muito parecidas com o sacerdote, tem aquela roupa bonita que se chama dalmática, que se parece muito com a casula, com as cores litúrgicas, com os paramentos, tudo se parece muito para dar este caráter sagrado, esse caráter solene à celebração. Mas não é a Santa Missa, é a celebração da palavra, é a reunião da Assembleia, é uma oração comunitária. Então já começa aí a primeira diferença substancial, fundamental. Cada Santa Missa é a presentificação, se torna presente. O mesmo sacrifício de Cristo na cruz, portanto, os valores da Santa Missa são os mesmos, de Cristo se entregando na cruz por cada um de nós. A celebração da palavra é a oração comunitária, é a oração da Assembleia. Os valores, tem valores? Claro que tem, mas os valores de uma oração comunitária. Por isso que a gente não pode comparar. Se eu comparar a celebração da palavra com a Santa Missa, é a mesma coisa de eu comparar uma oração pessoal minha, que eu faço na minha casa, com o sacrifício de Cristo na cruz. É uma coisa sem cabimento. Então, primeira diferença substancial. Segunda coisa, na Santa Missa há o ofertório, a apresentação das oferendas que posteriormente serão consagradas, serão transubstanciadas no corpo e no sangue de Cristo. Na celebração da palavra não tem ofertório. Tem, às vezes, momento da coleta, da sua doação material, da sua doação financeira. Você olha, as pessoas recolhem ali o dízimo, as ofertas, mas não tem o pão, não tem o vinho. A apresentação no altar do Senhor não há. E na Santa Missa, sim. Terceira diferença, a oração eucarística. Logo depois, o ofertório, quando o sacerdote diz: orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, é o sacrifício. Vem a oração sobre as oferendas e a oração eucarística. Na celebração da palavra não tem, pode ter um rito de louvor, onde se agradece a Deus, etc, etc, mas não há o principal, que é a consagração. Qual que é o momento da consagração? Quando o sacerdote invoca o Espírito Santo, enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como você já observou tantas vezes, tenho certeza. E aí as pessoas se ajoelham, vêm as palavras da bênção: tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, que é o ponto mais alto, o ponto mais importante da Santa Missa, porque é ali que acontece o sacrifício de Jesus. E na celebração da palavra não tem. No final vai haver a distribuição da Eucaristia, mas a Eucaristia que foi consagrada em uma Santa Missa.
Anteriormente, para a celebração da palavra, Jesus Eucarístico já estava lá consagrado no sacrário. Ele não é consagrado na celebração da palavra, porque a consagração, só quem pode fazer é um sacerdote. E a celebração da palavra é presidida por um ministro extraordinário. Ou melhor, é presidida pela Assembleia, mas o ministro extraordinário, o diácono, está lá à frente, fazendo às vezes, digamos assim, do sacerdote, mas você não pode confundir uma coisa com a outra. Então, as principais diferenças, de uma forma resumida, são essas que eu trouxe para você. E por que é que eu estou falando isso com você? Porque, infelizmente, pela escassez de sacerdotes, em muitas comunidades não há Santa Missa em todos os finais de semana, em todos os dias de preceito. E aí o que é que as pessoas fazem? Vão à celebração da palavra. Por isso que eu peço que você preste bastante atenção para você entender corretamente o que é que eu estou explicando e não tirar conclusões errôneas a respeito disso. Porque você pode perguntar, nossa, Flávio, se a celebração da palavra não pode ser comparada à Santa Missa, por que a igreja permite isso? Por que acontece com tanta frequência a celebração da palavra? Por causa disso. Não há sacerdotes suficientes para atender todos os fiéis. Não há. Que bom seria se houvesse, mas não há. Então, por exemplo, lá na zona rural, naquela comunidade afastada, ou até mesmo em comunidades urbanas, como por exemplo na paróquia onde eu morava, havia um único sacerdote para atender 36 capelas. Um único sacerdote para atender 36 capelas. É possível um único sacerdote no final de semana atender 36 capelas? Não é. Então, naquelas comunidades mais afastadas, vai o diácono, vai o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística para fazer a celebração da palavra, para que os fiéis, pelo menos, tenham contato com a palavra de Deus, recebam a Eucaristia e não se afastem totalmente da fé católica, da vivência da fé católica e consigam, de alguma forma, santificar o domingo, santificar o dia do Senhor. Por isso, respondendo à pergunta que eu fiz no início, vale? Cumpre o preceito? Não cumpre o preceito? Depende da sua circunstância, depende do que você tem ou não à sua disposição. Então, vamos lá. Eu moro na zona rural. Não tenho carro, não tenho ônibus, não tenho cavalo, não tenho condições de ir à igreja matriz, de ir à igreja onde há a Santa Missa. Não tenho condições. Não por má vontade, mas porque não tenho mesmo. E próximo à minha casa tem uma capelinha e vai haver a celebração da palavra. Eu posso e tenho que ir? Sim. É minha obrigação? Sim. É o que eu tenho acesso, é a forma que eu consigo santificar o dia do Senhor. Então, por meio da participação na celebração da palavra, sim, eu cumpro o preceito. Mas, por exemplo, eu moro na zona rural e tenho carro. Tem um ônibus, tem Uber, tem sei lá o que passa perto da minha casa e me leva até a igreja. Então vai aonde há a Santa Missa, vá. É sua obrigação. Também a questão da idade, da condição da saúde, não é? Um jovem de 20 anos é uma coisa, um idoso de 100 anos é outra coisa. Uma pessoa que consegue se locomover é uma coisa, uma pessoa acamada, com debilidade física é outra coisa. Você não pode, meu irmão, substituir voluntariamente a Santa Missa pela celebração da palavra. Se você tem acesso, vá à Santa Missa. Se você não tem, vá à celebração da palavra. É a mesma coisa quando você é pego de surpresa. Fui à Santa Missa, já aconteceu também na paróquia onde eu morava. Um único sacerdote. O sacerdote fica doente, sim ou não? Fica. E aí eu saí de casa, fui à Santa Missa, preparei os filhos, chamei a esposa, chegamos para a Santa Missa, a nossa intenção era participar da Santa Missa, mas chegamos na igreja matriz. Não era o sacerdote que estava lá, era o diácono, era o ministro extraordinário, porque o sacerdote ficou doente. Não houve Santa Missa, só houve a celebração da palavra. Eu tive culpa, eu tive poder de escolha? Não foi decisão minha. Foi algo grave que aconteceu que impediu a celebração da Santa Missa. Eu cumpri o preceito? Cumpri. Cometi pecado? Não. Agora, como eu disse, depende da sua disponibilidade real.
sem preguiça, sem negligência. Porque vamos lá, não é? Eu fui à Santa Missa, cheguei, celebração da palavra, como também já aconteceu comigo. Eu tenho um carro. Cheguei com antecedência na igreja, celebração da palavra. O padre não está aqui, mas eu sei que há tantos quilômetros vai haver a Santa Missa daqui 20 minutos. E dá para eu chegar lá. E eu tenho carro. É minha obrigação buscar a Santa Missa? Sim. Porque eu tenho acesso. E tudo isso é levado em consideração. Se você tem de fato disponibilidade ou não. Se você é impedido de fato de participar da Santa Missa. E a outra coisa mais grave, eu não posso escolher voluntariamente substituir a Santa Missa pela celebração da palavra, principalmente naqueles dias que eu posso cumprir o preceito na tarde ou noite do dia anterior. Vamos lá para a gente entender. No domingo há a Santa Missa. Vai haver ali a Santa Missa pela manhã, na igreja, o padre estará lá. Mas no sábado à noite, lá perto de casa, ou até mesmo na igreja matriz, vai haver a celebração da palavra, que não é Santa Missa. Só que aí, não é, eu sei que cumpre o preceito, quem participa também na tarde ou noite do dia anterior. Então, para ficar, não é, livre do domingo, ou qualquer outro dia de preceito do ano, que nós temos o Natal de Nosso Senhor, nós temos 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, nós temos o dia de Corpus Christi, nós temos o dia da Imaculada Conceição, que também são dias de preceito. Então eu não vou ir à Santa Missa amanhã, tenho que viajar, tenho que descansar. Eu vou à celebração da palavra no sábado à noite, no sábado à tarde. Posso fazer isso? Não. Não posso. Não é esse o intuito da celebração da palavra, substituir a Santa Missa. Se você fizer isso, você estará em pecado mortal. Não pode fazer isso. Pecado grave, pecado mortal, faltar à toa a Santa Missa quando você tem acesso a ela. Então, entenda bem o que eu estou explicando desde o início. A celebração da palavra é uma celebração católica? Sim. Você deve participar? Com certeza. Tem frutos? Tem valor? Claro. Mas substitui a Santa Missa? Jamais. A Santa Missa, quem celebra? Vamos recordar se você guardou. Quem celebra a Santa Missa? Jesus. Em cada Santa Missa acontece a presentificação do sacrifício de Jesus. Os valores são os mesmos valores da oração da entrega de Jesus. Perfeito. Deus que se entrega por nós. É Deus que se entrega por mim e por você na Santa Missa. Está entendendo? A celebração da palavra tem o valor de uma oração comunitária. Embora haja a distribuição da Eucaristia, a Eucaristia já foi consagrada antes. Tem valor? Tem, de uma oração comunitária. Então, comparar a celebração da palavra à Santa Missa é como comparar a minha oração ao sacrifício de Cristo na cruz. O que é totalmente descabível. O que é um absurdo total, não é? Então, não faça isso. Espero que você tenha entendido. Espero que você preste atenção. Espero que você aprenda a distinguir as diferenças entre uma coisa e outra. E a partir de hoje, sempre participe da Santa Missa. A não ser de fato que você não tenha mesmo possibilidade de participar. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, você conseguiu entender as diferenças básicas entre a Santa Missa e a celebração da palavra? Conseguiu entender sim ou não? Conte para mim nos comentários, por favor. Tem outras dúvidas sobre esse assunto? Conta para mim também aqui, que a gente vai conversando, dialogando e crescendo no conhecimento. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Um tema tão importante que traz confusão para muitas pessoas e nós precisamos esclarecer nossos irmãos. Para isso eu conto com você. Muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.